Olá, gente peregrina! Olá, gente membrezina! Atendendo a pedidos. Eu pensei se eu ia gravar um vídeo ou não, afinal, acho que já resolvi isso recentemente. O pedido é muito antigo. Não saberia dizer quando eu reservei esse pedido. Entre mentes, já gravei vários vídeos tratando desse tema, mas acho que posso aproveitar, já que a série é Atendendo a Pedidos e Reagindo a Peregrinos é tão apreciada pela comunidade, acho que posso fazer uma síntese, usar a questão para sintetizar o que foi discutido há pouco. Vamos lá, atendendo a pedidos. Aí está Hélio Marcos, ele deixou esse pedido no vídeo 1851. O necromante lê nossa Bíblia livre, Gênesis 2. O professor, o senhor afirma que a palavra terra não tem significado de globo. O que me diz de Isaías 40, 22? Ele é o que está assentado, Yashav, sobre a redondeza, Hud, da terra, Eretz, cujos moradores, Yashav, são como gafanhotos, Hagav. É ele quem estende, Natá, os céus, Chamai, como cortina, Duk, e os desenrola, Mata'ah. Está faltando aí uma, uma vogal. Como tenda, Ohel, para neles habitar. Yashav. Bem, não sei de onde você tirou essa tradução aí, não? A palavra redondeza pode jogar fora, né? Pode jogar fora. Não porque ela esteja de todo equivocada, mas porque ela guarda sugestões apócrifas, por assim dizer. Vamos lá, vou responder a você pedaço a pedaço, mas antes deixa eu informar que eu gravei uma série de 28, entre 27 e 30 vídeos, justamente sobre essa passagem. O primeiro vídeo da série tem uma playlist para ela. Eu pego o texto hebraico, esse que você fragmentou aí, e mostro a tradução, faço uma tradução e depois dou a explicação. Eu recomendo, então, vocês a irem lá. Vou aqui agora responder especificamente o pedido, o comentário. E vou me reportar exatamente ao que está dito lá atrás. Eu também, naquela série, avaliei as versões. E tem uma ou outra versão que coloca redondeza. Vamos lá. O senhor afirma que a palavra terra não tem significado de globo. Não, não tem. Mesmo que se pudesse encontrar alguma forma de honestamente enfiar a ideia de globo, de bola, em Isaías 40, 22, terra não significa nem significaria globo. Preste atenção, Marcos. Ainda que, e não é o caso, que em Isaías 40, 22, alguém honestamente, porque pilantra está cheio, a fé é nutrida pela pilantragem. Acredite nisso e se salve. Ainda que houvesse a referência a globo em Isaías 40, 22, não por isso a palavra terra significaria globo. A palavra terra nem tem um significado geométrico. Nenhuma forma está atrelada à palavra Eretz, nem quadrado, nem triângulo, nem losango. Nem se depreende da palavra Eretz que ela seja plana. Não há nenhuma informação sobre forma na palavra Eretz.
como também não há na palavra Adamá, que é solo. São palavras que expressam apenas um referencial da cultura. Terra é uma região geográfica, conquanto haja textos na Bíblia em que ela passa a ser utilizada também como a própria matéria na qual se planta. Então, você não planta na região, você planta na terra. Na língua portuguesa, nós temos um problema, porque terra é utilizado tanto para a substância quanto para o planeta. Na Bíblia hebraica, terra designa a região, perdão, mas também designa a matéria. Adamá designa a matéria, o lugar onde você planta. Vai lá, coloca a semente, nasce a plantinha. A plantinha, em tese, nasce na Adamá, não na Eretz. Mas você vai encontrar textos em que Eretz também funciona como Adamá. Então, tem lá uma promiscuidade semântica, não dá nem para a gente separar mais com tanta rigidez. Eretz é isso, Adamá é isso. Mas, a princípio, terra é região, Adamá é a superfície dessa região onde você caminha, onde você planta. Não tem aí nenhuma informação, se ela é redonda, se ela é circunférica, se ela é quadrada, se ela é um cubo. Não tem. Então, a pergunta não faz muito sentido, porque terra não tem significado. Você deveria ter perguntado assim: o senhor está dizendo que a partir da palavra terra no hebraico não podemos inferir que haja um planeta, um geóide. Aí sim, não pode mesmo não. Isso é delírio. Quem olhar para a palavra Eretz no Antigo Testamento e enxergar o globo está delirando, tem febre. Estou usando linguagem acadêmica. Se eu quiser usar linguagem religiosa, tem demônio. Aí você então avança com um argumento que seria falso, né? Porque mesmo que você tivesse a ideia de globo e não tem Isaías 40, 22, terra não tem o sentido, significado de globo. Mas foi um problema de formulação. O argumento, sim, professor, você poderia ter feito assim, professor, nós não podemos encontrar ideia de globo em Isaías 40, 22, aí estaria ok a sua questão. Essa primeira parte aqui ficou ruim. Então vamos esquecer a primeira parte, que está mal formulada, mas na segunda. Digamos que você tivesse perguntado, professor, o senhor não acha que tem ideia de globo em Isaías 40, 22? Aí você vai com uma tradução que eu não sei de quem é, e com pinceladas de texto hebraico, ora colocado como está no texto, ora não. Aí, ele é o que está assentado sobre a redondeza. Aí, pronto, aí já foi para o saco, porque rug não é redondeza. Na hora que botou redondeza, já foi para o saco. Vamos isolar a palavra redondeza. Redondeza pode ser utilizado, por exemplo, quando você está numa cidade. Aí você diz assim: escuta, onde tem cachoeira por aqui? Ah, pelas redondezas da cidade. A palavra redondeza aí nem o sentido de redondo tem. Tem a ver com a periferia, né? Para qualquer lado que você for, norte, sul, leste, oeste, você vai encontrar cachoeira. Nas redondezas tem. Mas a palavra redondeza pode ser utilizada para fazer referência ao caráter redondo de uma coisa, uma bola, a redondeza da bola. Então, usar a palavra redondeza aí não é traduzir rug. Lamento. Não sei se você traduziu, se traduziu, traduziu errado, ou se você pegou uma tradução, lamento dizer, errada. Rug não é redondeza. Rug não aponta para superfície tridimensional. Rug é única e exclusivamente uma referência bidimensional. Lá no vídeo que eu fiz, mas você poderia consultar uma série de concordâncias e olhar a ocorrência de Hugh na Bíblia inteira, mas a referência é muito clara. Em dois cenários, o narrador põe a superfície das águas e põe a superfície da terra, e diz então que a divindade criadora traça uma circunferência. Uma circunferência. Algumas versões traduzem círculo.
Eu sou condescendente com a palavra círculo na ideia de que quem usa a palavra círculo está pensando na circunferência. Porque no texto hebraico não diz que Deus pintou um círculo sobre as águas, que Deus pintou, terraplanou um círculo sobre a terra. O texto está dizendo que ele traçou, desenhou, riscou um círculo. Um círculo não, uma circunferência. Se você quiser tecnicidade, a diferença entre circunferência e o círculo é que a circunferência delimita o limite externo do círculo. E círculo é o interior da circunferência. Não há referência no texto, então, sequer a círculo. A referência é ao limite do círculo, a circunferência. Rug é o desenho do limite. Quando você desenha num quadro negro ou num papel uma circunferência, isso é rug, o desenho de uma circunferência. E é redondo. É circunférico, não é bola. Não tem dimensões a não ser a dimensão de uma folha de papel. O referencial cultural é o horizonte, não é o céu, não é a abóbada celeste. Tem Bíblias que colocaram lá a cúpula, saíram do cavalo, porque Rug não aponta para a cúpula. Se você pensar na cúpula, é só a base da cúpula que encosta na terra, o horizonte. Porque, do ponto de vista da experiência cultural, esse Rug, essa circunferência que a divindade desenharia no mito cosmogônico, porque isso é mito, quem procurar compreender a realidade usando o texto bíblico tem febre ou demônio, a Bíblia é burra do ponto de vista científico. Não há nenhuma informação da Bíblia, nenhuma, que preste para descrever o mundo. É tudo tonteria do senso comum de gente de 2.500 anos atrás. Ninguém há de culpá-los, criticá-los, tratá-los como burros. A Bíblia é burra, porque a Bíblia está inserida na nossa cultura e ela é um poço de ignorância científica. Mas os homens que as escreveram, não. Eles estão lá no mundo deles. São ignorantes. A Bíblia é burra. Os homens da época eram ignorantes. Mas a experiência comum imagina o horizonte. Nós, homens e mulheres de hoje, dificilmente temos essa noção, porque a gente vive enfiado dentro de cidade, nunca viu o horizonte na vida. Tem criança que vai morrer sem nunca ter visto o horizonte. Mas quem tem a experiência de ter ido para campo aberto, longe de todas as cidades e regiões que não têm montanha, por exemplo, quem for ao deserto do Atacama, vai ver horizonte para todo lado, se bem que o horizonte pode ser atrapalhado um pouco pelos Andes, né? Mas dependendo da situação em que ele está, você vai ver horizonte para todos os lados. Na experiência comum, esse horizonte, aquela linha, a circunferência do horizonte, não a cúpula, não a base, a linha de circunferência, é a isso que se refere aí o texto. O escritor está dizendo que Deus desenhou no meio das águas aquela circunferência, e essa circunferência vai delimitar para fora treva e céu, e luz, luz dentro da circunferência, treva fora da circunferência, e para cima dela, ela vai subir na forma de uma redoma, que não está descrita aí. Redoma na Bíblia não é rug, é raquia. Lá em Gênesis 1, Deus faz a raquia, que é a cúpula, e depois chama a raquia de céus. Então, céu é a redoma. O céu é redondo. Rug não. Rug é circular, não é redondo. Os céus são redondos. Mas é como meia bola de isopor, porque você tem a terra, o rug, a circunferência, e se projetando para cima e se fechando no alto, na forma de uma cúpula, os céus. Então, terra é a base plana, circunscrita ao rug, à circunferência, e céus é a cúpula que cobre a terra.
Você não deduz isso da palavra terra. Você deduz dos textos, lendo os textos direito. Duas coisas que você não pode fazer. Não pode pegar o conceito moderno e levar para a Bíblia, e você não pode pegar o conceito bíblico e trazer para o mundo moderno. O erro de pegar o conceito moderno e levar para a Bíblia são dos teólogos e cristãos. Nunca vi, ao vivo, um teólogo descrever a Bíblia tal qual ela é. Pega as verdades científicas modernas, leva para os textos bíblicos, faz alegoria regada a diploma de doutorado. Lixo puro. Então, erra quem tenta projetar verdades científicas na Bíblia para vir com a ideia estúpida de que a Bíblia já sabia. Sabia nada, porque os autores bíblicos são todos ignorantes. Mas erra também quem vai lá na Bíblia, enxerga com metade de um olho torto alguma coisa, como o terraplanista, e traz isso que ele enxergou com a metade do olho torto, como se hoje as coisas fossem assim. Quer dizer, é juntar a fome com a vontade de comer, o roto com o esfarrapado, não salva nada de canto nenhum. A única coisa legítima a fazer com os textos bíblicos é lê-los e compreendê-los tais quais os escritores os imaginavam e deixá-los lá. Toda essa sua preocupação é de querer, de algum modo, poder dizer que sim, a Terra é um globo e a Bíblia já sabia. Lamento. Você está meio certo. Sim, o planeta Terra é um globo, mas não. Nem um verso da Bíblia, nem um só, sequer insinuam isso. Eu recomendo que você abandone essa bobagem e concentre os seus esforços em duas direções diferentes. Ou fazer ciência hoje, para descobrir como as coisas são hoje, ou fazer ciência bíblica para descobrir como as coisas eram imaginadas lá e então. Se você tentar somar, era melhor ser um fundamentalista religioso. Há mais respeito na face de um fundamentalista religioso raiz, tonto das meninges, uma porta, do que num sujeito confuso que fica tentando juntar ciência com Bíblia. Qualquer pessoa que tentar juntar ciência e Bíblia, minha recomendação, saia de perto. Tem demônio. A única forma produtiva de juntar ciência e Bíblia é usar métodos científicos, acadêmicos, heurísticos para estudar a Bíblia. E a primeira regra é: homens simples, humildes, do fundo da periferia do mundo perdido de Canaã, tem alguma informação que a ciência nos dá hoje? Não. Então, quando você lê a Bíblia tentando encontrar verdades científicas lá, o que é que você está fazendo? A mesma coisa que os pastores, manipulando a Bíblia. O pastor manipula para projetar na Bíblia a doutrina da igreja dele, e esses leitores descolados manipulam para projetar lá ciência. E com isso provam que não sabem nada, nem de ciência, nem de Bíblia. Os pastores, ao menos, da igreja deles entendem. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário. Pode ser uma crítica, pode ser um elogio, pode ser um comentário, uma pergunta como essa do Hélio, porque aí eu posso reagir. Veja, eu discordo em todos os níveis possíveis da formulação dele, mas é útil para o canal, porque ajuda a esclarecer. Ele será esclarecido, caso assista ao vídeo e caso acate o esclarecimento e não se sinta aborrecido, ofendido com qualquer coisa que eu tenha dito, e as outras pessoas podem também ser esclarecidas pela coragem do Hélio de impor a sua questão. Torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante e apoie meu projeto de tradução da Bíblia, www.nossabiblialivre.com.
Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café.